Olá, este aqui é o canal Cristãos Politizados. Eu sou o seu irmão em Cristo Jesus, Rodrigo Mendonça, e saúdo a todos que estão assistindo esse vídeo com a santa paz de Deus. Hoje eu vou trazer aqui temas para vocês sobre religião e política. Se misturam? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários sobre a sua opinião referente a este assunto. Vamos lá. De repente, se você acha que religião não mistura com política, você vai mudar o seu pensamento depois que conversarmos aqui um pouquinho sobre isso. No meu ponto de vista, religião e política, sim, elas se misturam. Apesar de eu não concordar e não achar legal se usar o púlpito, o altar de uma igreja para fins políticos, aí eu não concordo. Nesse sentido, eu concordo que não se deve misturar, de levar a política para dentro da igreja, usar o altar, o púlpito, para pedir votos explícitos, para falar bem de um candidato, a fim de promover aquele candidato, utilizando a parede, a estrutura interna, o culto religioso para esses fins políticos, realmente não deve se misturar. Mas o cristão membro, o cristão evangélico, o membro, como pessoa, e a religião, sim, se misturam. Eu sou um religioso da Congregação Cristã do Brasil, eu gosto de política, sou politizado, não misturo, não levo para dentro da igreja na minha vida particular. Eu falo de política, eu converso com política, eu gosto de estar antenado nos fatos, nos que vem acontecendo na nossa política. E sempre procuro escolher meus candidatos de acordo com a vida daquele candidato, se ele é um candidato envolvido em corrupção ou não, se ele é temente a Deus. Eu procuro escolher os candidatos temente a Deus, porque nós temos uma série de políticos dentro do Congresso que não têm temência a Deus, e eles criam leis que afrontam a nossa liberdade religiosa, que vão direto contra os cristãos, os evangélicos. Tem uma série de leis lá dentro do Congresso tramitando, que são leis diabólicas, que torna um dos projetos de lei que existe dentro do Congresso tornar crime uma pessoa dizer que é cristão, evangélico, e cultuar a Deus dentro do Brasil. Tá lá, tá? Só que nós temos uma bancada evangélica que ela luta, ela combate esses projetos aí. É por isso que tem que ter mais servos de Deus na política para combater esses tipos de projetos. E não vem falar que é o fim do mundo, isso daí é permissão de Deus. Não é o fim do mundo, pessoal, não é permissão de Deus, é um simples ato humano. O ser humano, um ser humano errado no lugar aonde não devia estar, trabalhando para o mal. É isso aí, tá? No meu ponto de vista, porque pro fim do mundo ainda falta muito, tem tanta coisa para acontecer. Se não está perto do fim do mundo, então não é, tá? É simplesmente o ser humano, que não tem temência a Deus, fazendo o mal. Pessoal, política e religião se misturam. Sim, se mistura dentro dos aspectos que eu falei, não dentro da igreja, mas na vida nossa particular, do lado de fora da igreja, como os cristãos vai se misturar, Nós temos que pegar e se envolver na política, conhecer nossos candidatos, porque se a gente não procurar se envolver com a política, ficar antenado, conhecer nossos candidatos, vai ficar difícil. Como que nós vamos votar? No Brasil, o voto ele é obrigatório, então ele acaba tornando a pessoa física, a pessoa como nós, física, um politizado de forma obrigatória.
né? O que acontece é que às vezes tem determinadas instituições religiosas que acabam meio que pregando contra a política. Isso daí é errado. É errado, né? O papel do líder religioso é doutrinar, incentivar os seus membros, os seus fiéis, né, a procurarem se envolver com a política, a estudar a política, para que façam que um voto consciente, exerçam a sua democracia como um cidadão, né, que é obrigado a votar. Porque senão vai lá, vota branco, ou não vai, vota em qualquer um. E contribui para quê? Para que os maus político continue se perpetuando no Congresso, né? Então, por isso que nós devemos votar com muita consciência e sabedoria, né, dentro do nosso assunto política e religião. Tá aí, sim, mistura, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos bíblicos que mostram que a política e a religião ela se mistura, e não é de agora, né? Vem de muitos e muitos tempos, a política e a religião se misturando. Tá? Vou ler aqui alguns assuntos. Tá? O que é religião e o que é política? Vamos entender melhor. Religião é o exercício de um conjunto de crenças que geralmente tem como base um ser superior, nosso Deus. Essa é uma definição aceitável, mas Tiago, né, o discípulo de Jesus, define de uma forma melhor. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, está visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Tiago 1, versículo 27. Em outras palavras, a verdadeira religião enfoca no serviço ao próximo e na satisfação pessoal. É isso aí, religião, né? Servir ao próximo. É um pouco idêntico com a política, vamos dizer assim. Política é a arte ou a ciência de governar. Uma pessoa que entende de política é politizada. Tá aí a definição. Se você entende de política, você já é uma pessoa politizada. Bacana, né? Todos nós precisamos aprender sobre política em maior ou menor grau, pois no mundo que vivemos, as decisões dos políticos, pessoas que exercem cargo público representativos, influenciam-nos bastante, pessoal. Vamos agora aos princípios, né, retirados das escrituras e das palavras dos profetas vivos que permitem uma harmonização entre política e religião. A igreja, pessoal, ela é neutra e deve se preservar neutra. Como eu já falei, não concordo que a igreja, uma instituição com um registro na Receita Federal, um CNPJ, classificada como empresa, que toda igreja é uma empresa, é uma instituição cadastrada na Receita Federal, com o número de CNPJ, sendo reconhecida assim como pessoa jurídica. Então, a igreja, a instituição, não deve se misturar com a política, mas o membro, o fiel frequentador de uma determinada religião, seja congregação, assembleia, batista, maranata, seja qual for a católica, o seu membro, né, frequentante de uma determinada religião, ele não deve ser neutro. Ele deve sim exercer sua democracia, ser politizado, né, até porque ele é obrigado a votar. Então não tem como ele se classificar uma pessoa apolítica, neutra. Não ficaria legal, né? Então vamos lá. A posição da igreja é de neutralidade política, ou seja, a política. Os membros da igreja não podem ser neutros ou apolítica, sendo no Brasil o voto obrigatório, por não ter como e devemos sim nos politizar, conhecendo de política e escolhendo nossos candidatos conforme nossa fé em Deus. Tá aí, pessoal. Todo candidato, todo cristão evangélico católico deve votar em pessoas que são tementes a Deus, que tenha um cunho religioso, que frequente alguma igreja. Tá? Se o cristão se eximir de sua participação política, estará cedendo jardas ao inimigo, colhendo no futuro as consequências desse ato. Tá aí, pessoal. Se você ficar neutro,
achando que é apolítico e não exercer a democracia e votar nas pessoas de bem, você vai colher outros frutos no futuro, porque vai entrar pessoas que são contrárias à fé em Deus e vai legislar para acabar, né, com os cultos religiosos, né, a adoração a Deus no nosso país. Provérbios 28 e 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Bacana, né? Provérbios 29, 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Pessoal, muito cuidado. Vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Aí, pessoal, baseado na palavra, no que está escrito na Bíblia Sagrada, pessoal. Então, eu sei que pode ser que venham comentários, né, contra o que nós estamos conversando, que política e religião não se mistura, mas se você pensa desse jeito, então você precisa examinar melhor as Escrituras, porque nós somos ensinados a praticar o que as Escrituras dizem. E as Escrituras nos mostram que a política e a religião se misturam, né? O nosso Deus, ele vem falando isso. Então vamos continuar. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. As autoridades foram por Deus estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus e contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede traz em condenação sobre si mesmo. É a palavra. Está vendo aí? Se você é um cristão, um evangélico, que acha que religião e política não se mistura, está tendo um conhecimento bíblico agora e às vezes, né, a sua vida está indo de forma errada, porque você está pecando diante de Deus. É a palavra que está escrito aqui, né, que não devemos se opor às autoridades, nem falar mal das autoridades, né, porque pode vir sobre nós coisas ruins. Então vamos continuar lendo aqui. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se seus impostos, se tributos, se temor, se honra. Romanos capítulo 13, versos 1 ao 7, tá? Baseado na palavra de Deus. Vamos lá, continuando ainda, versículos bíblicos sobre políticas, tá? Dando embasamento ao nosso argumento que política e religião se misturam. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça também. Por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Provérbios, capítulo 8, versículo 15, 16. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Essa aqui é forte. Não blasfemar contra Deus, sabemos muito bem. Mas amaldiçoar uma autoridade, seja um governador, um vereador, um prefeito, um presidente da república, um deputado, né, um senador, é bíblico, não devemos amaldiçoar, né, e nem blasfemar, né, uma autoridade do seu povo. Aonde está escrito isso? Em Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Se nós abrirmos a palavra, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver embasamento bíblico mostrando que política e religião ela se mistura de capa a capa. São muitos, eu separei alguns aqui para o vídeo não ficar muito longo. Sabemos também, né,
que o nosso Criador, nosso Deus, Salvador, Jesus Cristo, se utilizou da política para exaltar a cabeça de muitos dos seus discípulos. Vamos pegar, Deus ungiu Davi a rei. Naquela época se usava o termo rei, porque não existia ainda o nome presidente. Mas rei e presidente da república é a mesma coisa, tá? Então ele ungiu Davi a presidente de uma nação, E o Davi, ele foi um excelente presidente da nação, justo, honesto, e trouxe prosperidade por muitos e muitos anos para o seu povo. Tá aí a política exaltando um servo humilde que era Davi. Tomava conta das ovelhas do seu pai franzininho, se tornou um grande guerreiro e rei, porque Deus assim o quis. Daniel foi ministro de um rei. Vocês sabem da história de Daniel, uma história também sofrida, feito cativo, foi levado ao palácio. E no palácio Deus exaltou a cabeça de Daniel, colocando ele como ministro em uma nação muito forte e grande. Também temos o Josué. Josué veio também de uma história triste. Josué, ele era adorado por seu pai, ele era o filho mais novo, o caçula, depois veio Benjamim, mais novo do que Josué, que se tornou o caçula. E Josué tinha sonhos, Deus mostrava em sonhos que ia exaltar a cabeça dele, mas ele não entendia. E ele contou seus sonhos para seus irmãos, que gerou ciúme, seus irmãos jogou ele dentro de um buraco. Ele não morreu porque não era da permissão de Deus, porque Deus tinha algo grande para ele lá na frente. Deus já estava traçando um caminho para levar ele para um lugar, para uma nação, para poder cumprir essa promessa, esse sonho na vida de Josué. Então seus irmãos tirou ele daquele buraco, vinha passando uma comitiva de vendedores, e ele vendeu o seu irmão como escravo para essa comitiva, e essa comitiva estava indo para o Egito, salvo engano. Estava indo para o Egito, e lá ele foi vendido como escravo, e o general, o chefe da guarda do rei, comprou Josué como escravo. E lá dentro daquele palácio, como ele tinha a benção de Deus sobre a sua cabeça, em tudo que ele punha a mão dele, ele começava as coisas a prosperar. E ele começou a ser notado. Só que o inimigo ele trabalha contra aquilo que Deus tem para nós. E começou a trabalhar contra ele para que ele não alcançasse aquela promessa que Deus fez para ele, que o sonho não se realizasse. E foi armado a arapuca com a esposa do general. Ele foi preso naquela prisão imunda, aquele lugar horrível. Ele transformou aquele lugar, aquele lugar ficou limpo, os presos ficaram mais animados, onde tinha guerra, começou a ter paz, e ali ele começou a prosperar naquela cadeia, e começou a interpretar sonho, interpretou o sonho daquele carcereiro, e aquele carcereiro, ele foi, ele pediu aquele carcereiro que quando estivesse com o rei, e se pudesse falar dele para o rei, que falasse bem dele. E assim foi feito. Existiu ali uma situação de que o rei precisava de ter seu sonho interpretado. Todos os magos, os astrólogos, toda aquela divindade que existia no Egito, ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Porque Deus não queria, Deus não permitiu, porque tinha que se cumprir a palavra na vida de Josué, a cabeça dele tinha que ser exaltada. E foi falado, aquele carcereiro falou, olha, lá na prisão existe um menino, inclusive trabalhou aqui como servo do general, e foi falando. Aí o rei falou, traga esse menino até mim. Josué foi levado até ele, e Deus deu dele interpretar o sonho daquele rei. E como consequência daquilo para a palavra se cumprir, o rei pegou e colocou Josué como governador do Egito. Ele governou um país imenso, e durante todo o seu governo houve prosperidade, tanto nos 7 anos de vaca magra,
foi próspero porque Deus deu sabedoria dele a armazenar, né, e suprir a necessidade de várias nações ao redor, quanto na vaca gorda, né? Então, está aí a política sendo a serviço de Deus para exaltar a cabeça, né, de Josué, de mais um discípulo dele, né, tomando como base a palavra, a Bíblia Sagrada, para mostrar para vocês, meus amados irmãos, e também ouvintes e simpatizantes, né, que porventura possa vir até o canal, seja muito bem-vindo desde já, né, para mostrar que a política e religião, elas se misturam assim, elas andam, na verdade, de mãos dadas, né, política e religião. Então, vamos a partir de hoje, né, nos politizar, né? E vamos lutar juntos por um Brasil melhor. Esse Brasil tem jeito, o Brasil não era assim não. Se o Brasil ficou assim com algumas dúzias de corruptos lá dentro, foi porque nós permitimos, sabia? Nos eximindo, né? Nos colocando como apolítico, como neutro, né? E deixamos os ímpios entrar lá. Agora está na hora de nós nos conscientizarmos e resgatar a boa política. Que a política ela serve o povo. Ela não é para servir o político, né? Ela é para servir o povo. E como a palavra diz, e quando a gente tem governantes, né, justos, temente a Deus, o povo ganha. Né? Ganha nos mais diversos assuntos, ganha na saúde, uma saúde pública de qualidade, ganha na segurança pública, né? Ganha na educação. Então, para isso, nós precisamos de pessoas do bem lá dentro. Então, se vocês gostaram desse vídeo, né, deixa um like. Eu peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas suas redes sociais, no Instagram, Facebook, né, no WhatsApp, Telegram. Ajude aqui o seu amigo, o seu irmão Rodrigo Mendonça a levar esse vídeo a muitas pessoas e a fazer esse canal crescer. Porque se esse canal começar a crescer, né, eu vou ter aí motivação para estar conversando sempre com vocês, meus irmãos, sobre política e religião, né, e trazer assuntos do Congresso para cá também. Tá? Então o meu objetivo, a minha meta é chegar a 1000 inscritos. Porque se eu chegar a 1000 inscritos, o YouTube ele começa a mostrar meu vídeo para mais pessoas, né? Ele começa a distribuir meus vídeos porque ele entende que está tendo uma aceitação do canal. Então esse é o segundo vídeo. Fiz um videozinho pequenininho falando pouquinha coisa sobre, né, o canal, e agora eu fiz um vídeo com matéria, conteúdo, né, mediante a palavra de Deus, sobre política e religião, tá? Então eu sou o Rodrigo Mendonça, seu irmão em Cristo. Peço, né, encarecidamente, mais uma vez, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e me ajude. Não deixe de deixar seu comentário aqui sobre a política e religião, desde que seja, né, pautado e baseado na palavra de Deus. Eu sei que vai haver comentários, né, de pessoas que não concordam, que não acham legal. Isso é normal, né, e nós estamos aqui numa conversação, num bate-papo, né, com o intuito de nos esclarecermos, né, e de mostrar a importância que o cristão, o evangélico, né, tem, né, na política, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Meu nome é Rodrigo Mendonça. Aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, o meu e-mail. Faça contato, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até logo.